a todos. Vamos dar início ao painel de comunicações número 10, que vai ser o primeiro, a primeira oradora será a professora Isabel Drummond Braga, que é professora associada Congregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de História. Foi professora visitada na Universidade Federal Fluminense, na Universidade de Catânia, na Universidade Federal da Uberlândia e na Universidade Estadual de Londrina, obviamente Brasil. Professora do programa Erasmus Plus na Universidade de Estúdio de Austúria, de 2007 a 2015, e da Universidade de Estúdio Internacional de Roma, desde 2016. Tem desenvolvido investigação e lecionado nas áreas de História Social, História do Género, História Cultural e História das Práticas do Cotidiano, em especial História da Alimentação, das épocas moderna e contemporânea. A professora Isabel Drummond Braga é membro de diversos projetos de investigação em Portugal, Espanha, Itália e Brasil e orientadora de projetos de pós-doutoramento, doutoramento e mestrado nas áreas de História da Inquisição, da História das Práticas Culturais e da História da Alimentação. A comunicação intitula-se Um Projeto Utópico, o estabelecimento de uma colónia naturista infantil na Madeira, 1929. Tem a palavra a professora Isabel Drummond Braga. Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumpre-me naturalmente e com muito gosto agradecer este amável convite e agradecer também todo o trabalho desenvolvido para podermos estar aqui hoje. É um trabalho de muita gente e na pessoa do Dr. Filipe eu agradeço a todos. Muito obrigada. Ora, a minha comunicação intitula-se aquilo que o colega acabou de dizer e que podem aqui ver, mas antes de chegar exatamente à Madeira, importa que eu explique um determinado contexto, que é o contexto do aparecimento do vegetarianismo em Portugal. Começo por referir-me às origens deste movimento e começo por lembrar que a defesa e a adoção do vegetarianismo podem ter como pano de fundo motivações religiosas, médicas, ecológicas e éticas. Tiveram raízes longínquas na Antiguidade, embora os argumentos científicos só tenham sido objeto de expressão a partir do século XIX, enquanto a saúde e a ética, em particular o altruísmo e a preocupação com o sofrimento dos animais, deram as mãos durante o século XX. Apesar da defesa do consumo de alimentos de origem vegetal ter tido início da tradição filosófica indiana, designadamente por meio de religiões como o hinduísmo e o budismo, foi durante a Antiguidade Clássica, em especial com autores como Pitágoras, Plutarco e Porfírio de Tiro, que se deram posições relevantes para a cultura ocidental, as quais, contudo, permaneceram bastante subalternizadas durante a Idade Média. O debate, em especial no campo médico, desenvolveu-se a partir do século XVII, incidindo sobre os malefícios do consumo da carne. Não obstante, no Ocidente, a opção vegetariana só entrou em voga no século XIX. O termo vegetarianismo criou-se no final dos anos de 1830 e generalizou-se a partir de 1847, quando se criou a Vegetarian Society em Ramsgate, Inglaterra. Neste momento, a dieta pitagórica mudou de nome. A nova associação teve como órgão de difusão das suas ideias o The Vegetarian Messenger, periódico em que muitos artigos enfatizaram os benefícios morais e espirituais da abstenção do consumo de carne. As posições dos membros da associação nem sempre foram isentas de polémica e de divisões internas, sendo uma das mais significativas a que ocorreu já no século XX, quando efetivamente se deu a ruptura por parte de alguns e em 1944 se funda a Vegan Society. Ora, a criação da Sociedade Vegetariana Inglesa, em 1847, abriu a porta a criações similares, em primeiro lugar nos Estados Unidos e depois em vários países da Europa. Em Portugal, essa realidade só teve lugar em 1911. E, mais uma vez, não isenta de divergências no seu interior. Ora, em Portugal, é, portanto, em 1 de março de 1911 que no Porto se cria a Sociedade Vegetariana de Portugal pelo Comitê da revista de periodicidade bastante irregular, denominada O Vegetariano, uma publicação que teve lugar entre 1909 e 1935, dirigida por Amílcar de Sousa, que irá ter início no período de crescimento e afirmação do vegetarianismo. O Estatuto de Programa deu ainda a conhecer a comissão fundadora que produziu
que produziu o documento, constituída pelas pessoas que vêm aqui, ou seja, Amílcar de Sousa, presidente, Jerónimo Caetano Ribeiro, secretário, Manuel de Oliveira Borges, secretário, e ainda aos vogais Eduardo Lima Lobo e Manuel Teixeira Leal. Como presidente honorário foi escolhido o escritor e crítico literário Jaime de Magalhães Lima, naturalmente vegetariano, admirador de Tolstói e colaborador de diversas publicações periódicas, incluindo o referido o vegetariano. O crescimento do movimento em Portugal pode-se aferir para os primeiros anos em números, e sabemos que em 1912 eram 955 os sócios, em 1915 eram 4.018. A partir daqui não temos mais números. Isto ocupava uma extensa lista, várias páginas no final do vegetariano, e a partir de 1915, como digo, isso não volta a aparecer, ou porque diminuíram os sócios, ou porque acharam que não fazia sentido colocar o nome dos mesmos. Figura de relevo e ativista a favor do vegetarianismo e do naturismo foi Amílcar de Sousa. Oriundo de uma família de viticultores do Douro, formada em medicina pela Universidade de Coimbra em 1905, por volta dos 30 anos começou os estudos de dietética no estrangeiro, concretamente Paris, Londres e Vichy. Progressivamente abandonou a dieta omnívora, cerca de 5 anos mais tarde tornou-se frutívoro e depois crudívoro. É, portanto, alguém que passou de um omnívoro a um vegetariano bastante radical. Foi ficando cada vez mais convencido dos benefícios do vegetarianismo pelas leituras de vários autores estrangeiros e pelos benefícios que afirmava sentir para a sua saúde. Em 1910, já vegetariano, aderiu ao naturismo, segundo o depoimento que integrou no Testamento Naturista, escrito muito próximo da sua morte, e nele diz que depois de ter viajado para Paris, onde se especializou em ciências da nutrição, portanto, adotou definitivamente esta posição. Estudar o naturismo implica ter presentes conceitos como de regeneração e de regresso à natureza, em oposição à degeneração e à vida artificial, fruto de consumos embriagantes e envenenadores, como álcool, tabaco e carne. Isto é aquilo que, basicamente, as expressões que se utilizam nesta primeira fase. A estes produtos juntam-se ainda outros, como o tabaco, que evidentemente não é um alimento, mas considerado também dentro deste grupo, e também depois outras coisas, como escrupulosa higiene pessoal e da casa, prática de exercício físico, exposição regular do corpo ao sol e à água, banho diário, etc. Ou seja, os adeptos do naturismo defendem projetos de regeneração do corpo e da sociedade, procurando criar seres com valores diferenciados dos da realidade em que viviam. É, consequentemente, a busca de um novo discurso sobre as relações entre o corpo e a sociedade, através de um sistema de valores e de regras comportamentais. Ora, Amílcar de foi também tradutor de várias obras e impulsionador de uma biblioteca naturista em língua portuguesa, um conjunto de publicações com várias dezenas de títulos dados a conhecer isto é a figura de Amílcar de portanto, que eu devia ter passado há pouco. À vossa esquerda, uma fotografia com ar muito tradicional, e à vossa direita, aquilo que ele defende, fazendo-se retratar, fotografar, em calções, basicamente em cuecas, digamos, não é? O almanaque vegetariano aqui, a imagem da primeira edição, já antes tínhamos a do vegetariano aqui, desta maneira, e isto é já outra coisa. Ou seja, mais do que um criador, Amílcar de Sousa foi um divulgador, ou, nas expressões que se utilizavam na época, um missionário, um apóstolo do vegetarianismo e do naturismo, que usou diversos meios ao seu alcance para formar e catequizar novos adeptos. E vou-vos dar algumas ideias das expressões que este senhor, e que bem como outros vegetarianos da época, vão utilizar. Expressões como feita de sangue e de fogo ou alimentos cadavéricos preparados ao fogo são expressões que Amílcar de Sousa, em consonância com outros naturalistas, como por exemplo Magalhães de Lima ou Eliezer Kamenetsky, se vão referir à alimentação omnívora. E, no mesmo tom, não deixa de defender ideias como o homem libertando-se da prisão do fogo não precisa da cozinha, onde principalmente se fabrica a morte. Ou é preciso regressar à natureza. O homem é um puro frugívoro, entretanto, num regime de transição, o leite, os ovos e o mel são alimentos admissíveis. O que é inadmissível é a carne dos cadáveres dos animais. Ou ainda,
Comendo alimentos de lume não se vive senão em contínuo desmerecimento fisiológico. Consequentemente, o vegetarianismo de caráter frugívoro e crudívoro era a única solução aceita por este senhor. Amilcar de Sousa foi autor de diversas obras que podem ver ali naquela imagem, 3 das quais traduzidas para castelhano e uma delas publicada apenas naquela língua. Deixou ainda uma incompleta em 1940, supostamente sobre vitaminas. Destaquem-se destas obras o Naturismo, A Cura da Prisão de Ventre, que, apesar do título, é dedicada às questões vegetarianas, A Saúde pelo Naturismo, Arte de Viver e Banhos de Sol. Todas as obras versaram sobre os problemas higienistas, naturistas e vegetarianos. O único texto literário, uma novela intitulada Redenção, cuja primeira edição datou de 1923, não fugiu à regra. As obras insistem todas no mesmo assunto, a dieta vegetariana, complementada pelas práticas naturistas. São textos de divulgação, nos quais se atacou de forma incisiva a dieta omnívora e a medicina tradicional, defendendo-se de maneira eloquente o regresso à origem, ao regresso à natureza como forma de regeneração do homem. Os qualificativos com que Amilcar de Sousa e outros vegetarianos bridaram a alguns géneros foram sempre fortes. Por exemplo, o caldo de galinha era chá de cadáveres. A carne e o peixe, alimentos tóxicos e perturbadores. Os ovos, feitos de animais ainda antes de estarem chocados. O sal, droga medicamentosa. A manteiga, pouco se digeria. O pão branco era só amido. Ao álcool em geral considerou um excitante maquiavélico. O café, uma bebida fortemente depressora e um puro excitante, enquanto o chá mumificava as pessoas. Ambos eram perturbadores nervosos, ao mesmo tempo que o cacau e o chocolate eram detestáveis bebidas. Em suma, todos os modificadores intelectuais, a expressão é dele, naturalmente, eram detestáveis, pois o que saía de um cérebro embriagado eram quadros indecorosos, versos de bordel e prosa de lupanar. Como vêem, portanto, uma maneira de se expressar bastante forte. Na primeira fase do vegetarianismo português, isto é, até ao final da década de 1930, os membros do movimento desdobraram-se em iniciativas diferenciadas, em particular nos meios urbanos, aqueles que consideravam necessitar de uma reforma alimentar mais urgente. Entre estes contaram-se a publicação de textos de divulgação em livros e revistas, quer especializadas, quer generalistas, a tradução de obras de autores estrangeiros, em particular sobre as matérias ligadas à alimentação e aos diversos métodos de educação física, a promoção de núcleos naturistas em vários pontos do país e de sociedades vegetarianas e naturistas em Portugal e no Brasil, chegando a tentar fundar colónias naturistas no Pará, a realização também de conferências pelo país, com destaque para Lisboa e Porto, mas sem esquecer muitas cidades e vilas mais pequenas. Apesar do forte investimento humano e material, o movimento vegetariano e naturista português conheceu uma acalmia significativa, uma quase extinção a partir de 1936. Ressurgirá em novos moldes com uma outra geração, aparentemente mais discreta e bastante mais púdica, após a Segunda Guerra Mundial, em especial na década de 1950. Ora, cheguemos agora à Madeira, finalmente. Toda esta conversa prévia para vos apresentar o movimento em Portugal e Amilcar de Sousa, que é o responsável por este projeto do qual vou falar agora em seguida. Este médico, Amilcar de Sousa, tal como antes fizeram ao médico e ensaísta Ângelo Jorge, através das utopias que publicaram, propuseram o que entenderam ser um modelo de organização social mais perfeito do que aquele em que estavam inseridos. Serviram-se como artifício literário do expediente de um náufrago para atingir uma ilha e aí viver de acordo com a natureza e procriar. Porém, enquanto Ângelo Jorge escolheu um náufrago europeu que chegou a uma ilha habitada e aí conviveu com a população que se mantinha de acordo com as leis da natureza, casando-se com uma mulher local, Amilcar de Sousa prefere um casal de náufragos americanos que alcançam uma ilha deserta e, pelo seu engenho e necessidade de sobreviver, teve de adotar a dieta frutívora. Se o primeiro notou que os habitantes da ilha comiam sobretudo frutos e nada de pratos de artificiosidade, cozinha civilizada, nem cadáveres de animais a nadar em lagos de molho, o segundo realçou que o sangue intoxicado por uma alimentação necrófaga e com uma bebida de tóxicos e embriagantes, como se poderão conceber crianças evolutivamente, obedecendo a todas as regras naturais. As ideias utópicas na obra Redenção tiveram também eco parcial nas obras de divulgação, designadamente na obra Banhos de Sol, publicada em 1937.
quando propôs que uma centena de crianças de todos os povos fosse enviada pela Sociedade das Nações para a Ilha da Madeira. Passo a citar: um local propício sob todos os aspectos e considerações para se criar essa nova escola de puericultura conforme a natureza. Na verdade, era uma ideia que já estava presente nos Estatutos da Sociedade Vegetariana de Portugal, pois entre os fins da agremiação contavam-se, para além da fundação de bibliotecas naturistas, restaurantes vegetarianos, cozinhas económicas, cooperativas vegetarianas, estabelecimentos de cura natural, asilos de crianças e de inválidos e o aparecimento de colónias infantis frugívoras. Entretanto, em 1929, Amílcar de Sousa fez uma proposta à Sociedade das Nações. Tratava-se de uma organização internacional fundada em 1919 e extinta em 1946, com sede a partir de 1920 em Genebra. Tinha como objetivo a reorganização das relações internacionais após a Primeira Guerra Mundial, incluindo uma organização de saúde com 3 órgãos, e num dos quais temos presença portuguesa, nomeadamente com o médico Ricardo Jorge. Ora, o que acontece de facto é que é suposto que este projeto de Amílcar de Sousa tenha sido publicado no Jornal Oficial de la Société des Nations, onde terá, portanto, surgido este texto pela primeira vez, que também foi divulgado na revista O Vegetariano. O projeto defendia que as crianças, após terem deixado o aleitamento materno, já terem dentição, mas sem haverem consumido alimentos cozinhados, drogas ou terem sido vacinadas, deveriam ser conduzidas à Ilha da Madeira, o Novo Éden, que, não sendo nos trópicos, apresentava um clima agradável. As crianças deveriam ir acompanhadas por um processo no qual constariam os antecedentes e passar por criteriosos exames médicos. Ali iriam crescer sob vigilância de médicos e enfermeiras naturistas, de modo a usufruírem de ar livre, sol, exercício físico, sono regular, de acordo com o pôr e o nascer do sol e, naturalmente, alimentação frutívora e crudívora. O coco daria ao leite, as bananas serviriam de pão e as uvas e outros frutos sumarentes de bebida agradável e própria. Tratava-se, na opinião de Amílcar de Sousa, de um sanatório internacional infantil composto por 10 crianças de cada país que tivessem irmãos, os quais ficariam nos locais de origem, para posteriormente se fazerem comparações, uma vez que a instituição serviria de estudo, demonstração e estímulo para se iniciar o regresso ao viver ancestral. Recorde-se que Amílcar de Sousa conhecerá a Madeira em janeiro de 1920, quando se dirigiu ao Brasil, para, no âmbito de um outro projeto utópico, levar a cabo a criação de uma comunidade naturista no Pará, o que não chegou a acontecer. O navio em que viajara fez escala na ilha e o médico não deixou de fazer diversas observações, algumas delas publicadas anos depois. Por exemplo, em 1929, ao relatar a experiência de 9 anos antes, lamentou que a ilha estivesse muito abandonada e fosse quase desconhecida dos portugueses, só aproveitada pelos ingleses, que para ali se dirigiam fugido dos rigores do inverno britânico. Fez igualmente notar que faltavam condições básicas à ilha, a saber, rede viária, saneamento e um porto com boas condições para receber os navios, salientando que a agricultura deveria merecer mais cuidado. As anonas não eram perfeitas, os tomates não tinham sabor, as bananas estavam verdes e as laranjas pouco valiam. Insistia-se em pressões de janeiro de 1920 para rematar. A Madeira é para a Europa, geograficamente, uma guarda avançada do futuro certo. Se o projeto apresentado à Sociedade das Nações não surtiu efeito, também é certo que Amílcar de Sousa nunca deixou de o considerar execuível, ainda que em outros moldes, designadamente com a fixação de uma colónia, mais uma vez, de adultos naturistas na ilha. Em A Vida Social, em 1939, cerca de 3 meses antes de falecer, foi muito clara acerca dessa possibilidade no artigo que publicou. Não se teve acerca da escolha do melhor sítio, os arredores do Funchal, portanto sempre no campo, mas perto de uma cidade, retomando algumas das ideias que décadas antes já defenderem o naturismo. Agora o projeto definido como um ermitério naturista aparece ainda mais depurado e mais simples do que o anterior, porém tudo pensado. A localização, a casa, o mobiliário, os cultivos, salientando a relevância de possuir uma quinta com bananeiras, coqueiros, anonas, abacates, etc., assim como uma boa horta, bem tratada e completa, o tipo de alimentação e as eventuais atividades profissionais para cada um deles precisasse. Em suma, e tenho uma longa citação que não vou ler, mas que vou chamar apenas a atenção para 2 coisas, relativamente à utilização de mobília típica de vime madeirense para a decoração dessa casa naturista e, finalmente, para concluir, na Madeira é fácil tentar a realização, pois há sol e fruta todo o ano. E está a 36 horas de Lisboa, o cais da Europa mais ocidental e acolhedor.
Pela militância e pelo desdobramento de iniciativas a que esteve ligado, Amílcar de Sousa, a partir do Porto, pretendeu revolucionar os costumes do país e, se possível, de outros espaços, tais como o Brasil. Foi um divulgador que recorreu a um discurso claro, contundente, normativo, exuberante, exacerbado e, por vezes, quase de caráter messiânico. Propagandeou os ideais vegetarianos e naturistas como se fosse um missionário ou até mesmo apóstolo, usando, tal como muitos outros naturistas portugueses e estrangeiros, esses termos para se autodefinir. Do ponto de vista da linguagem laica, usou outro tipo de autodescrição, preferindo o termo fisiatra eutrófico, ou seja, alguém qualificado em recuperação física e conselheiro na escolha dos alimentos adequados à saúde humana. Não só praticou o naturismo e o vegetarianismo nas versões frutívora e crudívora, como foi avant la lettre vegan, quando as bases desse movimento ainda não tinham sido codificadas, nem as ideias conceptualizadas. Muito obrigada. Agradeço à professora Isabel do Irmão Braga, que cumpriu rigorosamente o tempo, e dou agora a palavra ao professor Matthias Zecker, que é historiador e germanista, formado pela Universidade de Colónia, professor na Universidade de Bonn, Studienkolleg, entre 1997 e 2009, colaborador científico numa instituição do Ministério da Defesa, 2009 a 2015, investigador independente desde 2016, membro da International Society for First World War Studies, principal temática da sua investigação, História das relações entre a Madeira e a Alemanha. E vai-nos apresentar uma comunicação intitulada O Longo Braço do Regime Nazi na Madeira, 1933-1939, o caso do cônsul alemão. Tem a palavra o professor Matthias Zecker. Obrigado. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite para este congresso e para mim é uma grande honra ter a oportunidade de expor as minhas ideias aqui neste congresso. O título está aqui, na minha comunicação eu vou tentar mostrar como e com que efeitos o regime nazi conseguiu exercer influência sobre a comunidade alemã na Madeira. Este processo será exemplificado pelo caso do cônsul alemão. Na época do regime hitleriano, Emil Gescher representou o Reich alemão na Madeira como cônsul honorário, cargo que deteve desde 1910. Em 1921, fundou a Gescher e Schnitzer, sociedade de importações provenientes principalmente da Alemanha. O seu sócio era Willy Schnitzer, de confissão judaica. Willy morreu em 1930 e foi substituído pelo filho Gilbert Joseph, que tinha na altura apenas 29 anos. Devido ao duplo papel como cônsul e comerciante, Gescher tinha uma posição privilegiada. Ele foi a pessoa de contacto preferida por empresários alemães procurando acesso ao mercado madeirense e podia converter estes contactos facilmente em relações de negócio com a sua empresa. Em caso de conflitos de comerciantes alemães com parceiros madeirenses, coube-lhe a arbitragem pela qual recebiam informações internas sobre a situação econômica dos seus competidores, conferindo-lhe vantagens na avaliação das suas oportunidades no mercado. Esta situação deu origem a queixas de negociantes alemães na Madeira sobre desvantagens comerciais. A partir de 1933, alguns dos empresários alemães afiliaram-se no núcleo local da Organização para o Exterior do Partido Nazi NSDAP e dissimularam o conflito econômico numa questão ideológica perante os princípios do nazismo. A fim de prejudicar Gescher economicamente, enviaram documentos difamatórios ao dirigente nacional da Organização para o Exterior, Friedhelm Burbach, sediado no Porto. Este, por sua vez, encaminhou a correspondência à legação alemã em Lisboa, denunciando que o cônsul defendia posições incompatíveis com a política do regime nazi. Esta intervenção de um representante da Organização para o Exterior deve-se ao crescente peso dos nazis no aparelho do Estado que foi formalizado em dezembro de 1933
na lei para a salvaguarda da unidade entre o partido e o Estado, estabelecendo, cito, a garantia de estreitíssima cooperação entre as instituições do partido e as autoridades públicas. Primeiro o partido, depois o Estado. O papel dominante do regime nazi materializou-se no estabelecimento de estruturas partidárias com caráter paralelo às instituições do Estado. Um exemplo é a própria organização para o exterior. O sucessor de Burbach, o Julius Clausen, foi adido comercial na ligação e, ao mesmo tempo, dirigente nacional do núcleo para o exterior. Como representante oficial da Alemanha, Geesche viu-se confrontado com a exigência de uma elevada lealdade para com o Estado fascista, expectativa a que não correspondia por duas razões. Não se tornou militante do NSDAP no início do ano de 1933, antes, pelo contrário, tinha a fama de ser um forte crítico dos nazis. Além disso, dirigiu a sua empresa em conjunto com um sócio judeu, Gilbert Schnitzer, facto intolerável, contrariando a ideologia antissemita dos nazis no poder. Por isso, Burbach tentou insistentemente levar o chefe da ligação alemã, o ministro Freytag, a consentir na destituição do cônsul. Após longas controvérsias, Freytag abandonou, na primavera de 1934, a sua resistência às exigências de Burbach. Graças à aposentação de Freytag e à transferência de Burbach, Geesche escapou à prevista humilhação. Em setembro de 1934, o novo ministro, o barão Oswald von Heuningen-Hühne, foi acreditado em Portugal. Ao mesmo tempo, Julius Clausen substituiu o anterior dirigente, o Friedhelm Burbach. Ambos acordaram, na primavera de 1935, que Geesche permanecesse no cargo de cônsul sob a condição de manifestar a sua lealdade ao Terceiro Reich. Para satisfazer este requisito, o cônsul desenvolveu, entre 1935 e 1937, três tipos de atividades que obtiveram um envolvimento entusiasta por parte de diversos setores da sociedade madeirense. Primeiro, Geesche organizou acampamentos da juventude italiana na sua quinta privada. Neste âmbito, instalou contactos com o Corpo Regional da Escuta, chefiado por Eduardo Santos Pereira, posterior comandante da Legião Portuguesa no Funchal. Além disso, Geesche organizou estadias na Madeira de visitantes alemães em viagens efetuadas pela organização nazi de lazer de nome Força pela Alegria, Kraft durch Freude. Graças à sua atratividade, estas viagens tinham uma enorme relevância propagandística, destacada pelo facto de que altos funcionários do NSDAP acompanharam os primeiros cruzeiros. Geesche arranjou programas para os célebres visitantes, incluindo uma recepção no Palácio de São Lourenço pelo governador civil Augusto Goulart de Medeiros. Como sinal das boas-vindas para os milhares de turistas alemães, numerosos edifícios no Funchal eram embandeirados com a bandeira suástica. Certamente, as visitas constituíram um impulso para a respectiva economia regional. Finalmente, Geesche organizou frequentes visitas da Marinha de Guerra alemã, acompanhadas por programas culturais que se dirigiram também à população funchalense. Destaca-se a chegada do ministro de Guerra alemão, o general-feldmarschall von Blomberg, em outono de 1937. Neste contexto, foi entregue uma carta de devoção a von Blomberg, subscrita por 29 representantes das altas camadas da sociedade madeirense, tanto do sector público como do privado. Nela, os signatários felicitaram o povo alemão pela vitória do nacionalsocialismo. Retrospectivamente, é impossível determinar se o apoio ostensivo do nacionalsocialismo da parte de Geesche resultou de uma alteração de facto da sua atitude política ou se tratou de uma adaptação às circunstâncias.
Seja como for, sabendo bem que a sua existência econômica estava em perigo, o cônsul esforçou-se de fazer esquecer a recordação a uma eventual oposição sua contra o nazismo. Gesche perseguiu 3 maiores objetivos com o seu extraordinário empenho organizacional. Em primeiro lugar, queria ganhar a confiança de altos responsáveis do regime nacional socialista para assegurar-se de uma atitude benévola das autoridades em relação a futuras solicitações suas. Além disso, procurou a aceitação das elites madeirenses a fim de sustentar a sua insubstituibilidade como representante dos interesses alemães no arquipélago. Foi-lhe favorável o clima germanófilo nos anos pré-guerra na Madeira. Lembro só o caso do Visconde do Porto da Cruz. Foi-lhe favorável o clima... Finalmente, Gesche aspirava a tornar-se inatacável pelos seus adversários da comunidade alemã por via da rede de contactos úteis tanto na Alemanha como na Madeira. Mas o cônsul enganou-se redondamente. Os seus adversários não abandonaram a sua luta, informando os serviços alemães para o comércio externo que a Gesche Schnitzer detinha um número demasiado grande de representações de empresas alemãs. Para pôr termo a esta situação, sugeriram que os parceiros comerciais alemães da Gesche Schnitzer transferissem as suas agências madeirenses, detidas pela mesma, para empresas, cito, exclusivamente alemãs. Isto, na prática, significava sem participação judaica. Os serviços denominaram expressamente como beneficiário a Madeira Embroidery de Max Kiekeben. Esta é uma atuação análoga ao procedimento que os nazis aplicaram na Alemanha desde 1933. O objetivo da chamada arianização foi a erradicação total dos judeus da esfera pública. Entre outras medidas, empresários judeus foram forçados a vender as suas firmas a classificados arianos. No caso de empresas de direito estrangeiro, como a Gesche Schnitzer, a perseguição realizou-se de forma indireta. Os nazis intimidaram os parceiros de negócio na Alemanha a fim de estes cortarem as relações comerciais. Mesmo que a iniciativa concreta não tivesse êxito imediato, a pressão deste género sobre empresas com sócios judeus cresceu de tal forma que o ministro Hühne aconselhou o cônsul em maio de 1938 a separação de Schnitzer. Para realizá-la, era preciso a dissolução da Gesche Schnitzer e a formação de uma nova empresa. Este processo tornou-se difícil, principalmente devido ao seguinte obstáculo. A sociedade tinha, desde há muitos anos, uma elevada dívida com o seu principal fornecedor, Wörmann, de Hamburgo. Após um período prolongado de carência, a exportadora hamburguesa reivindicou, com alguma insistência, o reembolso da dívida. Obviamente, suscitaram dúvidas na solvência do devedor face à crescente pressão na Alemanha de cortar as relações comerciais com os judeus. Faltando o capital líquido para a amortização, Gesche solicitou, em maio de 1938, através da ligação em Lisboa, um empréstimo do Reichskredit. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, bem como o responsável na direção de política comercial do Ministério da Economia, trataram o requerimento de forma dilatória. Só cerca de 5 meses mais tarde, comunicaram a recusa do pedido de crédito. Entretanto, e até meados de 1939, o cônsul procurou desesperadamente alternativas para angariar o capital necessário na Alemanha. Todavia, estas falharam devido aos estritos regulamentos cambiais que impuseram severas restrições sobre a circulação de capitais entre a Alemanha e o estrangeiro. Negociantes radicados fora da Alemanha não podiam efetuar operações internacionais das suas contas bancárias alemãs. O desbloqueio destas estava sujeito à permissão pelas autoridades competentes. Os critérios para as autorizações, por sua vez,
obedeceram aos interesses da política de comércio externo dos nazis. As autoridades alemãs certamente não estavam dispostas a conceder isenções teoricamente aplicáveis a Gesche à luz da parceria comercial dele com o judeu. O cônsul viu-se então obrigado a vender partes significativas da sua empresa a um negociante sírio Kassab estabelecido na Madeira. Um elemento do negócio era a fábrica de velas e sabões Conceição. Gesche consentiu, em janeiro de 1939, num contrato de opção, Kassab comprometeu-se de comprar e de operar a maquinaria necessária. Após a expiração do prazo de opção, adquiriu a fábrica para o preço acordado. Além da fábrica, Gesche queria vender o departamento técnico da sociedade a Kassab. Juntamente tensionava colocar Schnitzer como sócio de Kassab. Este, por sua vez, impôs a condição de que a dívida com a C. Wörmann fosse amortizada antes da aquisição. Entretanto, em outubro de 1938, a C. Wörmann tinha suspendido a expedição de mercadoria a fim de aumentar a pressão sobre o seu devedor madeirense. Quase em simultâneo, a Hanomag, importante fornecedor alemão de viaturas ligeiras, que o modelo que Kassab comprou para a Madeira, queria comprar porque o cheque voltou e o Hanomag disse não é possível porque está em comunidade com o judeu, não pode ser assim. E ameaçou, claro, a Hanomag ameaçou por fim as relações comerciais com Gesche e Kassab, submetendo-as ao critério da empresa de Kassab também ser, cito, totalmente ariana. Por isso, Kassab recusou-se a aceitar Schnitzer como sócio-gerente. Para salvar a venda, Gesche, por sua vez, renunciou à prevista colocação de Schnitzer e participou este passo em telegrama para a ligação alemã em Lisboa. No fim do ano de 1938, Schnitzer saiu formalmente da sociedade. Mas, a despeito de todos os seus esforços, o cônsul não conseguiu mobilizar o capital suficiente para servir todos os seus credores. Embora ainda hipotecasse a sua residência privada no início de junho de 1939, já não conseguiu evitar a liquidação forçada da Gesche e Schnitzer devido à insistência da C. Wörmann numa amortização da dívida a curto prazo. Nos fins do mesmo mês, a sociedade teve que cessar todos os pagamentos, iniciando assim o processo de liquidação. Gesche manteve o cargo de cônsul, mas como comerciante ficou gravemente prejudicado pelas práticas antissemitas do regime nazi. Terminado o processo de liquidação, Gesche podia concentrar-se finalmente na consolidação da sua nova empresa. Resumindo, o longo braço dos nazis no estrangeiro materializa-se, no caso concreto, em duas formas complementares que se reforçam reciprocamente. Gesche, no seu papel de cônsul, depende diretamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros e a sua representação diplomática no estrangeiro, a ligação em Lisboa, ambas entidades do Estado nazi penetradas por partidários do NSDAP. Como representante oficial, Gesche tinha a obrigação de mostrar lealdade absoluta para com os princípios do regime hitleriano. No papel de comerciante, Gesche é exposto a constrangimentos indiretos. Na Alemanha, a Gesche e Schnitzer passaria legalmente por empresa judaica, mas sendo uma sociedade de direito português, fica fora do alcance jurídico do Estado nazi. O potencial de coação reside na ameaça de sanções aos parceiros comerciais estabelecidos na própria Alemanha, caso mantenham relações com empresas estrangeiras consideradas judaicas. Circulavam listas negras elaboradas na base de denúncias feitas por elementos da comunidade alemã local. Funcionários do partido nazi transmitiram estas informações às entidades competentes na Alemanha. A vulnerabilidade de Gesche a este tipo de pressão político-ideológica explica-se pela dependência quase exclusiva da sua empresa do mercado alemão.
Segundo, apesar de certas analogias, o termo arianização não é indicado para designar de forma adequada o processo de liquidação da Gesche Schnitzer. Na Alemanha nazi, aplicou-se o termo, entre outros, para a apropriação de uma empresa judaica por um comerciante classificado ariano. A transação forçada impôs ao proprietário judeu condições geralmente prejudiciais. O objetivo do ariano de converter a eliminação do concorrente judeu a maiores lucros para a própria empresa associou-se à ideologia racista do regime nazi, que aspirava à aniquilação da existência econômica dos judeus, junto com a exclusão total destes da chamada Volksgemeinschaft, comunidade do povo. No caso de Gesche Schnitzer, as circunstâncias divergiram fundamentalmente das na Alemanha. A dissolução forçada da sociedade não favoreceu o parceiro ariano, antes, pelo contrário. As instituições alemãs consideraram a parceria comercial de Gesche com o judeu como violação dos princípios da ideologia antissemita. Todos os esforços para se conformar com as expectativas dos nazis não mudaram este estigma. Assim, as intervenções nazis prejudicaram ambos os sócios, tanto o judeu quanto o ariano, pondo em risco a subsistência de ambas as partes. Agradeço a vossa atenção. Agradeço ao professor Matias Ecker ter cumprido escrupulosamente o tempo e vou dar a palavra agora à doutora Helena Pinto Janeiro, que é historiadora no Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e membro do Comitê Internacional de Editoras de Documentos Diplomáticos. Autora de numerosas publicações, Empires and Colonial Interception in the 20th Century é o seu livro mais recente, publicado pela Routledge, em 2021, inclui edição com Philip Havik, Pedro Oliveira e Irene Pimentel. Atualmente pesquisa os judeus e outros candidatos a vistos para Portugal e a ação da rede consular portuguesa durante a Segunda Guerra Mundial, no âmbito do projeto de investigação Refugee, Migration and Holocaust 1936-1945, the Visa Collection of the Diplomatic Archives and Photographic Collection of the Portuguese Red Cross. E vai-nos apresentar uma comunicação intitulada Da Deportação ao Refúgio ou à Morte, as Ilhas da Madeira e Timor-Leste, nas Memórias Portuguesas da Segunda Guerra Mundial. E dou a palavra à doutora Helena Pinto Janeiro. Muito bom dia a todos. É uma honra e um gosto estar aqui no Funchal. Agradeço muito o convite que me foi dirigido pelo Dr. Filipe dos Santos. Agradeço a todos os participantes os muitos estimulantes debates que este congresso tem proporcionado dentro e fora desta sala e não há Zoom que consiga, encontros em Zoom que consiga substituir um bom debate intelectual cara a cara. Agradeço também muito que tenha aprendido convosco sobre a Madeira e a sua história, fazendo minhas as palavras aqui ontem preferidas por um colega continental. A primeira vez que me cruzei com a Madeira na minha investigação foi a propósito de deportações e de revoltas. Já lá vão largos anos, quando frequentava o recém-criado mestrado em História do século XX, uma novidade então em Portugal. Era uma época em que a investigação sobre o Estado Novo conquistava ainda a Carta de Alforria, quer no seio da academia, quer no seio da sociedade, com a batalha junto do poder político e da opinião pública pelo direito a aceder a arquivos fundamentais, como o Arquivo Oliveira Salazar, o DAPID, etc., etc., e com a busca do paradeiro de diversos fundos documentais oficiais e com o surgimento da primeira geração de jovens investigadores sem memórias pessoais do regime deposto pela Revolução de 25 de Abril de 1974. Enquanto a minha colega Célia Reis estudava a Revolta da Madeira de 1931, que publicou num livro que se tornou um clássico sobre o tema,
eu investiguei a revolta de Angola de 1930 e deparei-me com a deportação para o arquipélago da Madeira de vários dos envolvidos. Aliás, um dos principais envolvidos era, aliás, madeirense. Porém, o nosso prisma de análise de partida, tanto da Célia como o meu, e dos colegas que estudaram cada uma das diversas revoltas contra a ditadura, o ponto de vista da análise de partida era a ditadura militar e a ascensão de Salazar ao poder no seio dos governos que se foram sucedendo na ditadura, aliciando e integrando ou esmagando as várias correntes que se agregavam dentro dela para ir contra ela. Não obstante, a história local, chamamos-lhe assim, com muitas aspas, emergiu dos arquivos de forma avassaladora, revelando uma realidade que ia muito para além da história vista a partir de Lisboa. No meu caso, foi o início de uma ligação à história colonial do século XX, a que voltaria anos depois, e mais recentemente à história pós-colonial. Posteriormente, nas investigações que desenvolvi, quer do âmbito de doutoramento, quer do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, e do Instituto de História Contemporânea, reencontrei frequentemente a Madeira como destino ou ponto de passagem na rede transcontinental da deportação, da fixação de residência e do encarceramento político durante a ditadura militar e o Estado Novo. Pensei inicialmente falar neste congresso sobre Madeira e os Açores no circuito de deportação e de exílio do general Norton de Matos, tema sobre o qual tenho muita documentação inédita já recolhida. Porém, ao procurar atualizar-me sobre a bibliografia, entretanto produzida a propósito da história contemporânea da Madeira, deparei-me com os refugiados gibraltinos na Madeira durante a Segunda Guerra Mundial. Ora, eu conhecia bem a produção historiográfica sobre Portugal na Segunda Guerra Mundial, investigara o tema no início da minha carreira, lera com emoção documentação, para mim, pela primeira vez desclassificada no Arquivo Histórico-Diplomático, que hoje se encontra online, em acesso aberto, com os relatos apocalípticos típicos e pungentes assinados por diplomatas portugueses em França, daquele que constitui o maior êxodo de deslocação populacional no século XX, que foram os milhões de pessoas, incluindo refugiados de vários países e uma parte considerável da população francesa, face ao avanço fulminante dos exércitos nazis pela Europa durante a primavera de 1940 até à traumática queda da França. E a Segunda Guerra regressara por via do projeto de investigação que o nosso Presidente da Mesa falou, e sobretudo uma investigação em curso sobre os memoriais da Segunda Guerra Mundial em Portugal e em Timor-Leste, no âmbito de um projeto que envolve as memórias da Segunda Guerra Mundial nos países neutros. Contudo, tinha-me deparado no máximo, com referências genéricas à estada de refugiados gibraltinos na Madeira. Falei com vários colegas, especialistas quer em história dos refugiados, quer na Segunda Guerra Mundial, e a maioria ou nunca tinha ouvido falar, ou partilhava o meu grau mínimo de conhecimento, ou desconhecimento, melhor dizendo, sobre este episódio. Vale a pena refletir. Porquê? Pode ser como se infere dos exemplos coligidos pelo colega que fez a primeira apresentação neste congresso na passada terça-feira, persistir ainda algum enviesamento da história dita nacional face à história insular, regional e local. No caso de Portugal, face às ilhas adjacentes, sobretudo a Madeira, como na terça-feira foi abundantemente exemplificado, mas em maior grau ainda,
no da Grã-Bretanha, face à história de Gibraltar e dos gibraltinos, com os quais, em 1940, tinham uma relação colonial, não é? Ainda. Acontece, porém, que estamos a falar de um acontecimento que envolveu as relações externas bilaterais entre Portugal e a Grã-Bretanha, mas não esqueçamos as implicações relativamente à Espanha e à Alemanha, e não só. Estamos a falar ainda da transnacionalidade que marcou a todos os níveis a realidade da Segunda Guerra Mundial. Transnacionalidade, aliás, é bom não esquecê-lo, que é inerente a todas as questões que têm a ver com os fluxos populacionais e a mobilidade humana, em tempos de guerra como em tempos de paz. E a história da evacuação compulsiva e em massa, em 1940, de quase toda a população civil gibraltina, à exceção dos civis indispensáveis para o apoio aos militares britânicos destacados para o Rochedo, só viria a ganhar visibilidade muitas décadas após os acontecimentos, por iniciativa dos próprios gibraltinos, que viveram o acontecimento ainda crianças e jovens, e que já na sua velhice partilharam memórias que frequentemente nunca tinham falado, nem com os filhos, nem com os netos, anteriormente. Em grande parte, isto aconteceu, esta partilha, graças aos programas de história oral patrocinados pelo governo do Rochedo, cuja autonomia foi, entretanto, reforçada face a Londres, muito por força da consciência comunitária que os próprios gibraltinos ganharam da sua identidade devido a este evacuamento em massa para o Marrocos francês e, após o governo de Vichy, a instituição do governo de Vichy, e a partir daí tiveram que partir outra vez para a Inglaterra, para a Irlanda, para a Jamaica e para a Madeira. Não é que não existissem fontes clássicas, entre aspas, para escrever esta história. Simplesmente, durante décadas, foram geralmente ignoradas ou usadas exclusivamente do ponto de vista de Londres. A recolha das memórias orais dos evacuados, que elas próprias se transformaram em fontes históricas, substituiu este vazio e tomou a dianteira na escrita desta história, sendo só depois seguida pelo recurso às fontes arquivísticas. Mas só após um longuíssimo período de autossilenciamento dos próprios refugiados. Do outro lado desta história, o das comunidades que receberam estes evacuados, os marroquinos, os ingleses, os jamaicanos, os madeirenses, e, em alguns casos, os encerraram em campos de internamento ou em locais com um histórico ligado ao encarceramento político, como foi o caso aqui na Madeira do Lazareto, para onde foram aqueles refugiados que não tinham meios de subsistência próprios. Algo semelhante aconteceu. No caso da comunidade madeirense, apesar de em inúmeros cantos e famílias da Madeira persistirem memórias abundantíssimas da estadia e da vinda dos refugiados, dos gibraltinos, perdão, durante décadas permaneceu como uma espécie de memória escondida à vista de todos. Não porque desconhecessem o que aqui se passou, mas porque, como lembra Jay Winter, nos seus estudos clássicos sobre a memória da guerra, o silêncio é, entre outras coisas, aquilo que toda a gente sabe e ninguém diz. No seio das próprias famílias, como nas comunidades, ou não fosse o silêncio também uma construção social. A memória, e nomeadamente a memória da guerra, está, e continuo a citar Winter, para além das palavras. O que me leva ao segundo motivo, porventura o mais importante, que possa explicar o desconhecimento que falei no início. A memória dos gibraltinos na Madeira é uma memória de paz, mas é também uma memória de guerra. É uma memória de acolhimento, mas é também uma memória traumática. É a memória de refugiados de guerra, provenientes de um território de um país beligerante,
mas é também a memória de todos que alguma vez foram afetados por ela, mesmo pertencendo a um país como Portugal, que manteve, até ao fim do conflito, uma oposição oficial de neutralidade. E a verdade é que, durante muitas décadas, e de certa forma ainda hoje, no que respeita ao período da Segunda Guerra Mundial em Portugal, o silêncio é também o que a maior parte das pessoas não sabe. Não sabe porque foi obliterado da memória coletiva, ou não sabe porque não se chegou sequer a fazer parte desta memória, pelo facto de outra narrativa memorial ter sido construída e cultivada. Essa narrativa memorial, durante décadas dominante e ainda hoje prevalecente junto à opinião pública, é a narrativa da paz. Portugal teria sido um oásis de paz no mundo em guerra. E qual cereja no topo do bolo, muitos se salvaram da guerra e da morte através do alegado oásis português. Não foram apenas os maridos, os filhos e noivos das mães portuguesas que se livraram dessa guerra devido à alegada ação salvífica de Salazar. Como durante décadas, o bem oleado aparelho de propaganda do Estado Novo difundiu nos mais variados suportes, ou, numa versão menos ideologizada, devido aos dotes de estadista do ditador. Na época, também, ministro dos Negócios Estrangeiros, dotes, aliás, inegáveis, embora por si só incapazes de impedir os alemães de transpor os Pirineus e invadir a Península Ibérica. O que teria inexoravelmente acontecido não fora terem intervido na 25ª hora fatores exógenos ao talento diplomático do ditador português. Teriam sido também os maridos, filhos e noivos das mães de inúmeros países do mundo, neste caso incluindo as próprias mães e outros civis, que teriam sido salvos através do oásis português. Acontece, porém, que a guerra chegou a Portugal, antes de mais sob a forma de crise económica e financeira, agravada pelo bloqueio marítimo imposto pelos aliados aos países neutrais, provocando uma aguda falta de bens essenciais, racionamento, especulação, falências, desemprego, fome, miséria, no continente como na Madeira. Mas não só. A verdade é que a guerra chegou literalmente a Portugal, país que então era uma realidade imperial que ia, como repetia a cartilha republicana e depois salazarista, do Minho a Timor. Chegou à mais longínqua colónia portuguesa, a metade oriental da ilha de Timor, com a invasão austral-holandesa de finais de 1941, numa tentativa preventiva para estancar o fulminante avanço militar japonês após o ataque a Pearl Harbor, e de modo a evitar que a metade da ilha administrada por um país neutro e sem qualquer capacidade de defesa militar digna desse nome, Portugal, fosse usada como base para um ataque nipónico à vizinha cidade de Darwin, com a subsequente ocupação da Austrália. Mas, sobretudo, a guerra chegou literalmente a Portugal, ao território português, com a invasão japonesa em 1942. A escala da devastação e morte dos 3 anos de confrontos militares durante a ocupação nipónica de Timor-Leste, entre 1942 e 1945, é tremenda. Dela não há atualmente rastro em qualquer memorial ou museu português. E, no entanto, após ter sofrido quase uma centena de ataques aéreos na capital, Dili, ficaram de pé apenas 4 casas. Outras 7 populações de Timor, pura e simplesmente desapareceram do mapa. Se entre o reduzidíssimo universo de centenas de funcionários e deportados europeus de Timor se deram apenas 75 baixas, entre as mortes timorenses, mais de 10% da população total da colónia foi morta, entre estimativas mais conservadoras que entre 40 mil e 70 mil pessoas morreram. Em números relativos, o Timor-Leste, ou então Timor português, está entre os territórios que mais mortes sofreu durante
a Segunda Guerra Mundial, não obstante a neutralidade oficial de Portugal. Em 1943, os prisioneiros de guerra, remetidos pelos japoneses para zonas de concentração em Lhasa e Mobara, eram cerca de 700, entre os quais 521 portugueses. E a estes ainda há a juntar, em condições embora menos gravosas, portugueses que, tendo sido evacuados pelos australianos, foram remetidos para zonas de concentração, campos de internamento, na vizinha Austrália. Do leque de humilhações e abusos, fizeram também parte práticas como escravatura sexual de mulheres timorenses, institucionalizada pelo exército japonês, destino que o governador de Portugal em Timor, que permaneceu na colónia totalmente à mercê dos ocupantes japoneses, se gabava de ter conseguido livrar as mulheres portuguesas. Esta é uma história que muito dificilmente encaixa na narrativa de Portugal como um oásis de paz. Das vítimas civis, combatentes e heróis de guerra timorenses, que a comunidade internacional reconhecia como súbditos portugueses, o Estado Novo apenas escolheu como dignos de homenagem no espaço público de Timor, em forma de memorial, alguns régulos que mantiveram a sua aliança com os portugueses contra os japoneses, esquecendo a mole imensa dos restantes mortos timorenses. Já quanto às vítimas e combatentes, eram, na sua grande maioria, deportados políticos enviados pela metrópole para Timor, ou vindos diretamente do continente ou de outros locais de deportação e ou encarceramento, nas ilhas adjacentes e nas colónias africanas. Mesmo se outras colónias, como Angola, se queixavam amarga e repetidamente de não quererem ser tratados como lugar de despejo dos indesejáveis que a metrópole não queria ter por perto, a verdade é que a situação de Angola não era comparável ao de Timor-Leste, considerada por alguns autores como uma autêntica colónia penal. Nenhum dos deportados que combateram ao lado dos grupos timorenses ou dos comandos australianos para expulsar os japoneses de Timor-Leste teve direito a memorial ou estátua no Timor colonial, que no pós-guerra se manteve sob a administração portuguesa devido ao trunfo negociado habilmente por Salazar das bases aéreas dos Açores, facultadas aos aliados. Um grupo deles persistiu heroicamente nesse combate, mesmo após a retirada dos últimos comandos australianos na ilha, a 3 de janeiro de 1943. Outros portugueses, entretanto evacuados para a Austrália, quiseram regressar a Timor para resgatar um grupo de portugueses que não tinha ido para as zonas de internamento por correrem perigo de vida face aos japoneses e que tinham ficado para trás na primeira ocupação. E conseguem-no. Como refere António Monteiro Cardoso, foram eles a levar à prática a política suicida de Salazar, no sentido de evitar a todo o custo, de fazer voltar a Timor a todo o custo todos os portugueses evacuados para a Austrália. Os deportados que sobreviveram e tiveram papel destacado no combate, como o Carlos Calvo Brandão, continuaram, aliás, a ser vistos com suspeição e a ser perseguidos pela polícia política, quando regressaram a Portugal após uma amnistia. Carlos Brandão, por exemplo, acabou encarcerado na cadeia do Aljube. Só no final do período colonial, o governo colonial timorense e o governo central português, já no consulado Marcelo Caetano, anui a que um memorial oferecido pelos antigos combatentes australianos aos timorenses, que com eles combateram na Batalha de Timor, fosse inaugurado em Dar, nas imediações de Dili. Porém, no Portugal democrático pós-colonial, reduzido à sua geografia continental e insular, a um tempo madeirense e açoriana, a memória do cortejo de devastação, morte, prisões, torturas, campos de concentração em Timor-Leste, campos de internamento na Austrália e na Grã-Bretanha, para onde também foram vários dos evacuados em campos de internamento na Austrália, tanto de cidadãos como de súbditos portugueses de Timor, durante a Segunda Guerra Mundial, permanece ausente do espaço público
de monumentos e museus. E, no entanto, pela primeira vez em Portugal, nasceu um museu dedicado à Segunda Guerra Mundial. Centra-se, porém, em Vilar Formoso, que se chama-se o Museu Vilar Formoso, Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados, e ao cônsul Aristides Sousa Mendes, inaugurado em 2017. Centra-se, de facto, nos refugiados de guerra que encontraram em Portugal continental um refúgio de paz, que lhes garantiu a salvação, não só dos horrores da guerra, como, no caso dos judeus, dos horrores das perseguições antissemitas que, como falou o orador precedente, estavam em curso desde o início dos anos 30 e em 1940 estavam em pleno vigor e que pouco depois evoluiriam para a solução final, o Holocausto, o Shoah. O grande destaque é dado neste museu ao caso do cônsul de Portugal em Bordeaux, que indiscriminadamente e sem aguardar pela autorização de Lisboa, concedeu, num crítico período de alguns dias do mês de junho de 1940, indiscriminadamente, vistos em passaportes que permitiram acesso a Portugal e daí a muitas partes do mundo, de muitos refugiados em fuga à guerra e às perseguições antissemitas. Não me vou no passado mês de outubro, não é? Sousa Mendes foi entronizado em Lisboa, com honras de panteão, como o grande herói português da paz nesta guerra. A entrada de Aristides no panteão nacional seria só por si tema para muitas reflexões e polémicas, e sobre ele não me vou alargar neste fórum porque daria pano para mangas. Ressalvo apenas que, em 47 anos de democracia, até outubro de 2021, as duas únicas grandes novidades no que há memorialização da Segunda Guerra em Portugal diz respeito foram, em 2008, o memorial oferecido pelo governo gibraltino à Madeira e inaugurado aqui no Parque de Santa Catarina, no Funchal, onde constam os nomes de todos os refugiados que morreram na Madeira, a maior parte vítimas de uma epidemia de tifo, e este museu, Vilar Formoso, Fronteira da Paz. Se ressalva apenas algumas coisas que têm em comum estes dois, digamos, memoriais. O tema, os refugiados de guerra que passaram por Portugal, serem, em grande parte, fruto da recolha ativa por parte de organizações as mais diversas por todo o mundo, de testemunhos orais de antigos refugiados ou das suas famílias, dos seus descendentes, que a certo ponto das suas vidas decidiram partilhar publicamente o seu testemunho para a memória futura. Têm em comum também estes dois memoriais situarem-se em locais periféricos face ao Governo Central de Lisboa, no Alentejo Profundo, na fronteira com a Espanha, no caso de Vilar Formoso, ou na Ilha da Madeira, no caso do Memorial dos Gibraltinos, embora, relativamente ao arquipélago, seja num local central, no Funchal. Eu já acabo. E também o facto da sua inauguração ter sido pretexto para a vinda a estes locais de memória de antigos refugiados e seus descendentes que, na ocasião, partilharam mais memórias, ainda mais memórias em forma de testemunho ou objetos. E em comum têm o facto de privilegiarem as facetas mais positivas das suas experiências do refúgio e deixando, geralmente, da sombra as mais traumáticas. Os mortos de Timor-Leste e as terríveis provações dos deportados permanecem invisíveis no espaço memorialístico português. Porém, de facto, esta memória de refúgio ganhou algum reconhecimento memorialístico e no continente ganhou em forma de museu, e quem sabe se a memória do refúgio gibraltino na Madeira não poderá ser integrado no futuro museu que o Centro de Estudo de História do Atlântico, que aqui nos acolhe e que tem em estudo, como a outra face da moeda da imigração madeirense.
Afinal, a história da mobilidade humana, como a história da guerra e da paz, como da história tout court, diria, não é? Nunca pode ser vista apenas de um lado. E ganharia em ser musealizada não apenas como uma memória de acolhimento e de memória de paz e de gratidão, que também é, mas como uma memória de guerra, que é também, não é? Uma memória entre a paz e a guerra, para retomar a feliz expressão de um dos primeiros doutoramentos em História da Segunda Guerra Mundial feitos em Portugal. É uma memória entre a paz e a guerra que extravasa a história e nos interpela a todos nós, como cidadãos, de novo, em plena crise de refugiados em 2021. Não tenhamos ilusões. Tal como acontece hoje, a maior parte dos refugiados que procuraram refúgio em Portugal na Segunda Guerra Mundial não entraram, ficaram à porta. Como muito bem lembra o historiador de Yad Vashem, Avram Milgram. Como, aliás, aconteceu nos outros países neutros e beligerantes, democracias incluídas. A vaga maior de refugiados que, apesar de tudo, conseguiu entrar em Portugal, tanto no continente como na Madeira, chegou entre o final da primavera e o verão de 1940, por circuitos legais, mas também por circuitos clandestinos. A 29 de novembro desse mesmo ano, faz hoje precisamente 81 anos, era definitivamente encerrada a única porta do gueto de Varsóvia, por onde, provisoriamente, ainda podiam entrar polacos, embora já não saíram os judeus aí compulsivamente concentrados. E é com um poema resgatado do subsolo do gueto de Varsóvia que termino. Foi enterrado numa lata de leite, juntamente com outros poemas aí secretamente guardados por quem, sabendo que em breve ia morrer e vendo a morte todos os dias a acontecer à sua volta, escolheu escrever poesia e compilar a história e a cultura do seu povo, neste caso o povo Irish, preservando-a para a posteridade. A jovem autora do poema Rapariga Solitária viria a morrer no campo de extermínio de Auschwitz, vítima do Holocausto. A quem devo chamar para vir rápido acudir quando não estiver a sentir-me bem? Não há fio nenhum nas paredes para o telégrafo. Mas agora sei quem devo chamar quando a dor chega aonde eu estou. Ao grande Deus dos céus, do meu coração, enviarei um telegrama. Muito obrigada. Agradeço a comunicação da doutora Helena Pinto Janeiro e vamos dar início ao debate. Estão a fazer sinal, temos 10 minutos. Bom dia, obrigado. É uma pergunta para o Matias. Tenho sempre muito. Gostei de ouvir pela clareza e pela objetividade. E rapidamente, com tantas ligações aqui no Funchal, na Madeira, do Cônsul, ele não conseguia encontrar ninguém que o ajudasse a financiar a dívida que tinha para pagar à Igreja Alemã. Então, o grau de endividamento do Cônsul já estava bastante alto. Por causa disso, por exemplo, os bancos aqui na Madeira não deram mais crédito. E, obviamente, não tinha condições, não tinha contactos pessoais, pessoas privadas que iam investir. Faz favor. As minhas questões dirigem-se à doutora Isabel, que são questões muito breves. Falou-nos na sua comunicação de uma associação de vegetarianos, que, segundo percebi, apareceu no Porto, na cidade do Porto. Tem dados sobre a representatividade dos médicos dentro dessa associação? E uma outra questão era relativamente ao trabalho da Amilcar de Sousa, se tem conhecimento de que o Amilcar se publicou trabalhos relacionados com a alimentação dos diabéticos, que é um tema que me interessa. Muito obrigada. Relativamente à segunda questão, trabalhos sobre os diabéticos, não. Amilcar de Sousa, efetivamente,
publicou aqueles textos, aqueles livros que eu passei ali a lista e mais de 300 artigos no Vegetariano e outros 100 e muitos no Almanaque Vegetariano. Que eu me lembre, não há qualquer referência a diabéticos. No que diz respeito à primeira questão, há representatividade de médicos, quantos por cento, não sei. Agora, efetivamente, ele próprio é médico, não é? Como eu disse, mas há alguns médicos, efetivamente, nesta primeira agremiação da sociedade, portanto, da Sociedade Vegetariana de Portugal. Sim, há alguns. Ele, Ardisson qualquer coisa, diversos. Se quiser, depois eu posso passar essas indicações, enfim, com mais consistência do que aquilo agora me lembro, está bem? Nada, Lourenço. Faz favor. Pergunta ao Dr. Matias, esse cônsul em Mirguecha, em 1949, volta a ser nomeado cônsul da República Federal, certo? Sim, falo do erro em 55. Ah, só 55. Depois é a filha dele. Sim. E depois, então, era mais ou menos uma empresa de família. O seu sócio era o primeiro cônsul do Reich Alemão, depois de Emigrecha, depois a Ilha da Queixa e a Emigrecha. Então a Liga, só este pormenor, a outra filha, Herta, era, digamos, defensora do nacionalsocialismo. E no início, no ano 1933, o próprio pai, Emigrecha, teve imensas brigas com a filha por causa da participação do Partido Nazi. E isto, claro, causou no meio pequeno aqui, os alemães, logo rumores sobre a atitude dela acerca do fascismo. Há um romance que trata em parte desse ambiente, certamente conhece, a Helena Marques. Esse ambiente cultural, não é? Não sei se podes fazer uma pergunta, comentário à doutora Isabel. Gostei muito também da sua exposição e ao ouvir tudo isso, parece-me que há por trás de toda essa ideologia vegetariana um sentimento, uma militância antifeminina tremenda, concorda? Concordo sim, muito obrigada pela observação. De facto, eu não falei nisso aqui, mas o Amílcar de Sousa é particularmente pouco simpático para as mulheres, para ser muito contida, não é? Não só em termos de que ele culpa o facto de muitas pessoas não aderirem ao vegetarianismo, porque as mulheres é que têm a culpa, porque efetivamente elas controlam a cozinha e são avessas efetivamente a essa realidade, como inclusivamente num outro âmbito, que não o alimentar, mas no âmbito da sexualidade, ele considerava que se deveria escolher os pares, portanto os casais, de acordo com as questões físicas, não é? Para portanto, as questões de uma reprodução adequada. Portanto, é completamente alheio a sentimentos e as mulheres estão meio para atingir um fim, até nesse caso, não é? Portanto, de facto, o mais possível contra as mulheres. E foi casado 2 vezes, não sei muito bem como, mas foi, não é? Faz favor. Pronto, vou ser rápida. Antes de tudo, muito obrigada pelas 3 comunicações. Eu levava em particular a intervenção da doutora Helena Pinto de Janeiro, porque acho que chamou a atenção para uma questão que para mim é muito sensível, que é a questão da tendência, muitas vezes, para nós vermos só um lado da moeda, não é? O lado da paz, esquecendo que só falamos de paz quando temos presente a memória da guerra ou a experiência da guerra, não é? E dizer que, para além daqueles aquelas 3 formas que aqui nos fez recordar da presença da guerra, na Segunda Guerra Mundial, também em território português, não é? Da fome, dos racionamentos, dos refugiados, das deportações e, em particular, o caso do Timor-Leste, que eu desconhecia por completo, já fazendo isso também, fazendo a ponta para a questão que foi levantada pelo professor Matias Checa. Há também uma outra forma, muitas vezes invisibilizada, que é justamente das implicações, não é, de agentes portugueses
na própria propaganda nazi, não é? Num plano mais internacional e também local. Era só este comentário. Em relação ao João Matias, eu queria fazer uma pergunta. Se no âmbito da sua investigação encontrou alguma referência à implicação dos adversários do cônsul na gestão de um teatro que foi importante na década de 10 e 20, que depois entrou em declínio, ainda esteve ativo na década de 30, e foi aí que até foi realizado um grande comício pró-nazi, não sei precisar agora o ano, que foi nos anos 30, que era o teatro, que era o teatro circo. Porque eu tenho muita curiosidade de conhecer mais a história deste teatro. Sei que nos anos 30 ele entrou em declínio, sobretudo a partir de 35, e penso que foi justamente por haver estas implicações também políticas. Sim, houve muitos comícios também, ainda nos anos 33, 35, antimarxistas. Isto foi, digamos, a base contra a União Soviética, contra a ideologia marxista. Isto foi o ponto de encontro entre os fascistas nazis e estava aqui a Madeira. Porque eu sei que o secretário dos anos 30 desse teatro era alemão, mas não encontro nenhum. Também tenho que dizer que, de momento, é extremamente difícil o acesso a arquivos. Eu tenho experiências péssimas, porque, digamos, por causa da pandemia, completamente, um acesso completamente restrito. E, por exemplo, a próxima vez que posso viajar a Berlim, em março de 2022 só. E isto complica encontrar coisas nos arquivos de uma forma. Faz favor. Posso? Sim. Bom dia mais uma vez e obrigado pelas explicações. Apenas uma pequena questão para o professor Matias. Não sei se tem interesse ou não em aprofundar, mas ou se pretende alargar a sua pesquisa também a outros cônsulos ou consulados alemães no espaço português atlântico, e se sim, ou se já teve a oportunidade de o fazer, se encontrou materiais e documentação significativa sobre o consulado alemão em Luanda. Eu encontrei material que foi apreendido pelos britânicos a seguir à guerra e que está no Public Record Office, em Kew, e é material bastante interessante, mas não sei até que ponto existe material nos próprios arquivos alemães, precisamente para o período dos anos 30 e do início tudo da guerra, e tendo em conta a existência de uma comunidade alemã relevante em Angola, sobretudo produtores de sisal. Pronto, isto era apenas, não sei se tem interesse nisto, se não tem, mas eventualmente se um dia tiver interesse e quiser alargar, deixo-lhe esta dica de investigação, esta sugestão. Penso que pode ser algo muito interessante e, sobretudo, ver também até que ponto o braço longo do nazismo também chega a Angola. E vai chegar mesmo daquilo que eu percebi, à luz da documentação britânica e da documentação alemã apreendida pelos britânicos, esse braço longo está muito presente em Angola também. Muito interessante, obrigado. A única referência que eu encontrei é sobre o cônsul do Porto, Stuva, que não queria cooperar com o próprio Reis, porque ele sabia bem que a empresa estava já bastante fraca e não queria investir dinheiro lá. Na altura, quando o Reis reclamou a falta de verbas para amortizar a dívida. E, digamos, de resto, o problema na Alemanha é que, digamos, uma parte dos documentos fica no Arquivo Nacional, uma outra parte no Arquivo Político do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E o Arquivo Nacional, entretanto, já tem todos os documentos vendidos pelos americanos. Por isso mesmo, temos dois polos onde temos que procurar, e isto, de vez em quando, também complica seguir as pistas. Quem fazer a pergunta, faz favor. As minhas perguntas são para, em primeiro lugar, à professora Isabel de Braga, que sempre nos habituou a esta capacidade de inovação do Sul, a que se dedica com fundamentismo
porque a sua conotação, pelo facto de envolver, digamos, republicanos, nos anos 30 deixou de ter sentido e a conotação política era outra, e tudo aquilo se desagrega, ou por uma outra qualquer razão. A minha pergunta para a Helena é, neste seu estudo sobre os diferentes agrupamentos de refugiados, não é disso que se trata, também considera as Caldas da Rainha como uma forma, digamos, como um laboratório que está sob vigilância, a par de outros laboratórios que foram aqui assim referidos? Posso? Muito obrigada. A questão é, creio que podemos afirmar com alguma certeza que efetivamente a questão é uma questão política. O movimento não acaba no final dos anos 30. Agora, basicamente, perde toda aquela energia, toda aquela atividade extremamente significativa, e isso prende-se, do ponto de vista prático, também com duas questões. O próprio Amílcar de Sousa morre, e ele era um dos mais ativos. Há, creio, posso supor que problemas também económicos, porque o homem que efetivamente pagava as publicações, que tinha uma atividade, enfim, que fornecia meios económicos para alguma pujança, pelo menos ao nível das publicações, é o Jerónimo Caetano, agora o último apelido não me lembro, e parece haver ali alguma questão a esse nível. Mas, sobretudo, depois será sobretudo, do meu ponto de vista, uma questão política, porque a partir do período da guerra tudo vai mudando de figura e vai ficando tudo mais controlado, de tal maneira que nos anos 50, quando renasce, é um movimento que é muito mais contido, digamos, do que aquele inicial das primeiras décadas. Depois há um grande nome ligado a essa segunda parte, que deixou inclusivamente uma biblioteca significativa e que ainda existe, pelo menos parte dela hoje, em Lisboa. Não é a Sociedade Vegetariana, agora aquilo tem um outro nome, mas uma agremiação que tem sede na zona da Alameda, e em que efetivamente não me consigo lembrar do nome, mas é também um médico, mas realmente a defesa do vegetarianismo está evidentemente lá, claro que sim, mas sem aquela força, sem aquela atividade e muito mais púdica, como eu disse há bocado, ou seja, enquanto estes nesta primeira fase insistem muito na questão de campos e de piscinas naturistas, os outros nem pensar nisso, não é? Portanto, é completamente diferente. E a questão é, do meu ponto de vista, creio que se pode afirmar claramente que é uma questão política. Em relação às Caldas da Rainha, isso refere-se com certeza ao facto de haver zonas para onde eram remetidos os refugiados. No entanto, eu penso que tem pouca comparação com o que se passava com os campos de internamento na Austrália, em Bob's Farm e noutros locais, e depois aqueles que foram para Liverpool e outros campos na Grã-Bretanha. De qualquer maneira, o meu ponto, a minha investigação é de facto sobre os memoriais, não é? Ou seja, o que é que nós, como comunidade em Portugal, portuguesa, ou comunidades, escolhemos musealizar ou erguer monumentos ou de alguma forma reconhecer no espaço público. E de facto foi uma reflexão sobre esta. Quando comecei a investigação, até desconhecia até a quantidade de memoriais que há em Timor-Leste. Mas diga. Deixa-me perguntar uma coisa. O que é que vocês fazem? Portanto, o Aristides já está no panteão. Eu disse que não ia. Não há volta
Sim. Como eu disse, eu não... Ele ter sido fascista ou não, isso não interessa. Já está. Mas o que é que vocês fazem à tese da Melina Madeira? Não a citam? A tese está errada? O que é que fazem à tese da Melina Madeira? Ela nunca foi publicada, de facto. Mas o que é que faz? Qual é a vossa interpretação, não é? Para dizerem que o Aristides agiu de uma forma isolada, que não estava consultado com o Giovanni Pereira em Madrid, que não tinha relação com as necessidades. O que é que vocês fazem à tese dela? É a investigação mais profunda feita até agora sobre o caso do Aristides. O que é que fazem? É que eu não percebo, sinceramente. Eu não sei o que é eu não posso falar por vocês, que eu não sei o que seja. Posso falar por mim. De facto, aqui eu não... Limitei-me a dizer que se durante décadas o herói português da paz foi Salazar, a seguir ao 25 de Abril começou a surgir por uma série de testemunhos orais e por iniciativa da família, por uma série de coisas que realmente não era o âmbito da minha comunicação. Começou a surgir esta memória desta ação do Aristides Sousa Mendes. A tese da Lina Madeira é uma tese muitíssimo minuciosa sobre toda a carreira, sobre toda a vida anterior dele e sobre os meandros das promoções no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tem elementos muito importantes para perceber todo o mecanismo de promoções e de funcionamento das carreiras do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, de facto, o que ela apresenta, embora depois este episódio é uma pequena parte no final do seu longo trabalho. E eu acho que ela, de facto, documenta muito bem que este homem era tudo menos perfeito como funcionário, como tinha, e como já era sabido, embora erradamente continua a ser dito, nomeadamente a decisão da Assembleia da República, eu até fiz um telefonema para lá, para não porem no panteão, por favor, que o Aristides era um antifascista, coisa que obviamente nunca foi, não é? Como é evidente, não é? Por isso, como acontece na memória, a memória vai sendo construída, vai sendo acrescentada e há muitos pormenores e há muitas características que passam a ser verdade, que passam a fazer parte do património comum e depois são repetidas e não fazem de facto da realidade. Na verdade, evidentemente, o Aristides era um conservador e um apoiante de Salazar e da ditadura. Mas isso... Não, isto é investigação... Formas de memorialização que estão erradas. Eu penso que falta em Portugal... Primeiro falta conhecer muita coisa. Falta conhecer, por exemplo, conhece alguma coisa sobre a ação de outros cônsules, não é? Nomeadamente na Hungria, em Budapeste. Não é o caso do Aristides, porque ela fez a investigação. Quer dizer, está lá, basta ler. Não, o que eu estou a dizer é que o meu ponto é que falta em Portugal um museu sobre a Segunda Guerra Mundial, não sei se podia chamar assim, ou seja, falta em Portugal esta memória do que se passou na Segunda Guerra Mundial e, nomeadamente, penso de qualquer maneira, em relação ao Aristides, que o homem não era um opositor ao regime, pelo contrário, era um apoiante do regime. Era um homem, um funcionário que tinha tido muitos
tinha tido já alguns processos disciplinares, como muito bem ali na Madeira, e é uma pessoa que age de forma absolutamente impulsiva, não é? Mas eu penso que os seus defeitos e as suas contradições talvez tenham sido aquilo que permitiu aquela sua ação naquele período, que não foi a única, porque de facto muitas pessoas escolheram, e nomeadamente muitos outros cônsules. Aliás, este projeto que nós estamos agora a começar no Instituto Diplomático, em que vamos trabalhar todos os pedidos de vistos, em todos os consulados portugueses durante a Segunda Guerra Mundial, que por determinação de Salazar passaram a ser centralizados em Lisboa, não é? Por isso, ao tratarmos arquivisticamente e ao digitalizar, vai permitir dar pistas para conhecer melhor o que se passou na realidade de outros... conhecer melhor a realidade, não é? Eu penso que é preciso... Há muita investigação ainda por fazer e, de qualquer maneira, a que há já feita, e é também esse o meu ponto, não era propriamente o Aristides, que é preciso que seria bom fazer, digamos, completar esta narrativa memorial, batizá-la com outros fatores, e nomeadamente com a questão da guerra, não é? Porque de facto, de certa forma, o Museu em Vilar Formoso perpetua também esta noção de Portugal como um oásis de paz e como um refúgio, quando de facto Portugal foi isso, mas foi também um país extraordinariamente afetado pela guerra, e isso também faz parte da história. Que podemos dar por encerrado este interessante debate, e acho que concluímos, portanto, as sessões deste colóquio.